Amém. Vamos todos ficar de pé para a leitura do texto sagrado que servirá de base para a mensagem de Deus nesta tarde e que será pregada pelo reverendo Ivanzinho. O texto encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Lucas 10, de 38 a 42. E diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu ficasse a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, Senhor. Nós queremos nos derramar aos teus pés. Queremos nos assentar aos teus pés. Queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Alimenta-nos e aquece o nosso coração. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje a mensagem é sobre ter foco, é sobre estar concentrado, é sobre não andar tão distraído. E quando eu comecei a preparar essa mensagem e ia falar sobre distração, eu me lembrei do meu sobrinho e afilhado, Renato, que ele, quando era bem pequenininho, ele dizia assim para o pai dele: Papai, canta aquela música do Acazu. E a gente não sabia que música era essa do Acazu. Aí o pai dele dizia assim: que música é essa? Não, aquela do Acazu, papai. Mas que música do Acazu? Que música do Acazu? Cante aí. Ele disse: é aquela que faz assim: o Acazu vai me proteger. Aí a gente descobriu qual era a música que ele gostava de cantar. E sendo que essa música não é muito alinhada com a nossa fé, não, porque não é o acaso que nos protege. Nós cremos que quem nos protege é o Senhor. Amém? Mas mais do que isso, a música não é muito alinhada com a nossa fé, porque esse negócio também de andar distraído não está muito certo. O ideal é a gente não andar distraído, o ideal é a gente andar concentrado, andar sabendo para onde a gente vai, e a mensagem de hoje é sobre isso. Nós somos uma geração distraída, nós somos uma geração com muito pouco foco. Aliás, o transtorno de déficit de atenção hoje é corriqueiro. Na minha época não tinha tanto isso, talvez porque a gente não tivesse esse diagnóstico, que hoje a gente tem mais fácil. Mas é impressionante, por onde eu vou, na escola dos meus filhos, em todos os lugares, eu ouço falar tanto desse negócio de déficit de atenção. Porque a gente anda o tempo todo muito conectado, muito cheio de informação, com muita coisa na cabeça, e isso acaba nos distraindo. Disse que uma moça foi assaltada, e aí o ladrão chegou para ela e disse: é um assalto, passa o celular. Aí ela: peraí, moço, só um pouquinho. Entrou no Facebook e botou assim: sentindo-se assustada. E pior é se o ladrão dissesse: peraí, agora me empresta aqui, pelo menos me marque na publicação. Ia ser o absurdo do cúmulo. Mas o fato é que a gente está tão nesse negócio de rede social que isso nos distrai um pouco. É muita fonte de informação, é muito conteúdo online, é difícil se concentrar, é difícil ter foco, é muito difícil orar, inclusive. Quer ver um negócio?
comece a orar e você vai ver que o micro-ondas vai apitar, a campainha vai tocar, o telefone vai chamar. Quem gosta de ter notificação no Zap, eu acabei com esse negócio de notificação, mas vai ficar notificando o tempo todo, plim, 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 plim. O motorista buzina, ou então a barata aparece, o povo tem morre de medo de barata, pronto, aí já não ora. Acontece tudo para tirar o seu foco, tirar a sua concentração, lhe deixar distraído, é muito difícil. Tanto é que hoje em dia cresce muito retiros espirituais, tanto de cristãos quanto de outras religiões e até de gente que não tem religião, retiros, eu vou chamar retiros espirituais em termos gerais, de desconexão, retiros de silêncio, mesmo independente da religião que o povo segue, isso está crescendo muito. Tem um retiro lá em Belo Horizonte, que a gente tem mandado muitas pessoas aqui da igreja, que ele soma duas coisas maravilhosas, que é bom para qualquer pessoa, não tem perigo da pessoa não gostar. Qual é? Uma semana sem celular, a pessoa entra no negócio, já desliga o celular, aliás, o celular é confiscado. Você deixa o celular na recepção do lugar e vai passar uma semana. Só isso já seria uma grande benesse, né? Como se não bastasse desconectado de tudo, você passa uma semana descansando. Você passa uma semana realmente com tempo para você, em silêncio. Então isso está crescendo muito em todo canto do mundo. Nos Estados Unidos isso é uma moda. Onde você vai nos Estados Unidos tem centros de retiro de solitude, retiro de silêncio e retiro de desconexão, porque o diagnóstico da nossa geração é um diagnóstico de um povo absolutamente distraído, de um povo absolutamente sem concentração e com muito barulho. E eu não estou falando somente de barulho de ruídos, mas barulhos da alma. Não é assim? E quando você junta distração com cansaço, aí você encontra uma pessoa completamente desesperada. E concorde comigo que nossa geração é uma geração cansada. Você chega, eu sei disso porque eu sou assim, minha mulher é assim, vocês não são diferentes de mim. Quando você chega, é segunda-feira de noite, e aí, como é que está? Estou morto e cansado. A sexta eu nem digo, né? E fim de semana, para aqueles que gostam de descansar, nós que somos pastores não descansamos. Então, a gente vive cansado e vive distraído. E quando você junta distração com cansaço, pronto. Jô Soares conta de um camarada que estava distraído e morto e cansado. Ele realmente era um sujeito numa situação muito difícil. Na hora de dormir, ele beijou o relógio, deu corda no gato e enxotou a mulher pela janela. Você fica nessa situação, você fica perdido, porque é muita coisa junta para você administrar. E eu gosto dessa definição de foco que eu li na internet. Foco é quando você encontra condições de não perder as oportunidades. Adorei isso. Encontra a condição de não perder as oportunidades. Porque quando você está distraído, você perde a oportunidade. Quando você está muito cansado, você pode perder a oportunidade. Foco é quando você não perde as oportunidades. E o evangelho que nós acolhemos hoje é um evangelho de uma pessoa, que fala de uma pessoa que não perdeu a oportunidade de estar com Jesus. Lucas conta a história, essa história de Marta e Maria, que é muito conhecida, provavelmente você já devia conhecer essa história, mas ele conta ela depois de contar outras duas. Então ele vem contando primeiro a história dos 70 que Jesus enviou para pregar. Jesus mandou os discípulos, eram 70, os 12 apóstolos que a gente conhece, e mais outros discípulos foram pregar de 2 em 2 por aí, e o foco desse texto era a pregação e cura e libertação. A Bíblia diz que eles saíam expulsando os demônios, pregando o evangelho. Jesus dizendo, e Lucas registrando, de que a pregação era importante, o ministério era importante. Aí logo depois de contar essa história, ele conta a conhecidíssima história do bom samaritano. Essa certamente você já ouviu falar, que é uma história que dá o contraponto para a primeira. Lucas registra uma história que Jesus contou aos mestres da lei, aos fariseus, que faziam muitas coisas e gostavam de parecer que faziam e confiavam nas suas obras. Jesus então conta essa história para dizer que não adiantava falar de boca, que o amor tinha que ser na prática. O bom samaritano, ainda que em tese fosse inimigo daquele judeu, foi e amou na prática. E ele termina essa história do bom samaritano, Jesus dizendo para o mestre da lei: vai tu e faze o mesmo. Então, esses eram os ensinos que Jesus estava contando, segundo Lucas registrou. E aí Lucas então registra a história de Marta e Maria. A impressão que eu tenho quando eu vejo essa sequência é de que Lucas estava contando essa história nesse momento, com essa cronologia, para dizer o seguinte: tem que pregar o evangelho, Jesus mandou, tem que amar na prática, mas também essa benevolência prática não é suficiente. A história que Lucas registra de Marta e Maria é uma história que diz que a gente tem que ter, em primeiro lugar, comunhão com Deus.
Sem comunhão com Deus, não vai adiantar sair pregando, não vai adiantar fazer ação social, não vai adiantar nada. A gente precisa, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus. Então, o nosso foco, a nossa meta é ter comunhão com Deus, aprender com Ele em primeiro lugar. Amém? Eu já ouvi muitas pregações sobre Marta e Maria. Desde pequenininho aqui na igreja que eu ouço falar de Marta e Maria. Mas muitas pregações que eu ouço, estudos na internet, se você tiver curiosidade de botar no Google Marta e Maria, você vai ver muito estudo e muita pregação que foca na diferença de personalidade entre Marta e Maria. O povo explora muito isso. Marta era mais ativa, Maria era mais reflexiva, Marta era mais de ação, Maria era mais de oração, Marta era de serviço, Maria era de contemplação. E eu confesso que eu olho para esse texto e não consigo enxergar que essa é a essência do que Lucas quis registrar. Não consigo acreditar que essa é a essência do ensinamento que a gente pode tirar desse texto. Não é se a gente tem que ser como Marta ou tem que ser como Maria, porque vocês sabem que o nosso paradigma é Jesus. A gente tem que ser como Jesus. E Jesus era reflexivo, mas também Jesus era ativo. Jesus orava, mas também Jesus pregava. Jesus se cansava e Jesus também dormia. E nós temos que ser como ele. Amém? Agora a gente vê a história e a gente já elege a vilã. A vilã é Marta. Qualquer pessoa que vai ver essa história pela primeira vez, a gente já elege no nosso coração essa vilã. Quem já caminhou, quem já peregrinou por aí, aquele povo, Jesus e os discípulos andavam muito ali. O povo andava a pé e de jumento. Não era um negócio muito perto, os caminhos que eles faziam. Mas eu quero que vocês imaginem, a pessoa está em casa, muito da tranquila, de repente chega um visitante ilustre. E Jesus era um cidadão ilustre. Isso por si só, para mim, já justificava o comportamento de Marta de querer servir a Jesus, de se preocupar com a comida, se preparar com a água para purificação que eles usavam naquela época. Isso já era suficiente. Agora eu quero que você imagine, sobretudo você que é dona de casa, dono de casa, você que gosta de receber bem as pessoas, Jesus chega, mas Jesus não chega sozinho não, Jesus chega com pelo menos 12. Imagina, tu estás em casa, chega 13, para almoçar, para tomar banho. Então, para Marta não era fácil não. E o texto começa falando de Marta, ou porque Marta era mais velha, ou porque Marta tinha sido uma viúva. Certamente Marta era a liderança feminina daquela casa. Então Marta, eu acho, pelo menos, que o comportamento dela é totalmente razoável. A questão não era o serviço de Marta. A questão era o que o serviço de Marta estava produzindo no coração dela. Então a ideia central é sobre a nossa meta principal na vida, que é ser discípulo de Jesus, e o que isso pode produzir no nosso coração é sobre não perder a oportunidade como Maria não perdeu. Amém? Agora vamos de versículo por versículo, um pouquinho de cada vez. Começar pelo 38. Vou reler. Indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Desse versículo eu preciso só informar que a cultura judaica, sobretudo na época de Jesus, era uma cultura que valorizava muito a hospitalidade. Não era um negócio que se escolhia, não era um negócio assim, era um negócio cultural, era importante a hospitalidade. Você tinha que dar uma saudação, você tinha que providenciar água para que lavassem as mãos da purificação. Era uma coisa cultural. O que Marta está fazendo é aquilo que se esperava dela fazer. Ela é que tinha esse senso de responsabilidade. Aí vem o versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Eram 3 irmãos. Nesse texto a gente só ouve falar de Marta e Maria, mas o Evangelho de João, no capítulo 11, vai nos ensinar depois que elas duas eram irmãs de Lázaro, o grande amigo de Jesus, a quem ele ressuscitou. Mas nesse texto está só falando de Marta e Maria. Maria quedou-se sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, e meus amigos, a gente lê isso e acha que não tem nada demais. Isso é revolucionário. O que Maria fez foi absolutamente revolucionário. Normalmente, quando se tinha um jantar, um almoço, quando se recebia visita, as pessoas, naturalmente, ficavam sentadas em sofás, em divãs, em cadeiras e mesas, ficavam nesse tipo de expressão. Quando a Bíblia diz que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, isso tem um significado.
aos pés do Senhor ficavam os seus discípulos. Era assim a cultura. O apóstolo Paulo, lá na frente, no Novo Testamento, vai dizer, quando ele vai dizer que era fariseu, ele vai explicar ao povo dizendo assim: eu sou fariseu aos pés de Gamaliel. Como quem diz assim, eu era discípulo de Gamaliel, que era um grande rabino. Sentar aos pés de alguém significa dizer que esse alguém era o seu rabi, era o seu mestre, a quem você, que lhe ensinava, de quem você era discípulo. Então, Maria não estava só sentada aos pés de Jesus porque ela estava com vontade de sentar. Não, ela estava numa atitude de discípula. E é mais revolucionário ainda quando você entende que, naquela época, mulher não ocupava essa posição. Naquela cultura machista de tanto tempo atrás, mulher não ocupava, mulher ouvia e era ensinada sempre de segunda mão. Sempre era pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu marido. Alguém entrava na sinagoga e ouvia, as mulheres ficavam em outro lugar, ou então nos ensinos, se contava aos maridos, aos irmãos, depois é que chegavam nas mulheres. Maria se sentar aos pés de Jesus foi algo completamente revolucionário. E agora vem o versículo 40, presta bem atenção. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta, ocupada, agitada, com muitos serviços. Note que a primeira característica que a gente vê da atitude de Marta é uma atitude de vitimismo, né? Ela estava ali preocupada, já acusou a irmã dela e acusou Jesus. Acusa a irmã dela no momento que ela diz que ela está sozinha e a irmã não vem. E acusa Jesus no momento que ela diz assim: não te importas? Como quem diz assim, você deveria se importar, o Senhor deveria se importar. E o Senhor não se importa que Maria, sendo mulher, está sentada aos seus pés e eu estou fazendo o que me é esperado que se faça. A hospitalidade. Então ela passa de uma atitude hostil com a sua irmã e com o próprio Jesus, e vou mais além, ela quer dar uma ordem a Jesus. O povo gosta de dar ordem a Jesus por aí, né? Eu não sei como é que é esse negócio do povo orar, determinando, dando ordem a Jesus, é tudo seguidor de Marta, porque Marta disse assim: ordena-lhe que vem me ajudar. Que conversa é essa de ordena, minha irmã? Eu não sei quem você acha que é, ou com quem você acha que está falando, isso é eu lendo o texto, mas eu sou pecador, não vai por mim não. Mas ela fez exatamente isso. Não é que o problema de Marta é que ela servisse. Note que o problema dela é que ela estava servindo sozinha. Se não tivesse Maria ali, ela ia servir tranquila. O problema foi que ela se comparou imediatamente com a irmã. Não te importas que eu esteja aqui servindo sozinha? Ordena que ela venha. Eu queria que os irmãos, à medida que a gente fosse refletindo, começasse a pensar na sua vida, reflita no seu comportamento. O problema de Marta foi quando ela começou a se comparar com Maria. Ela queria a atenção, quiçá o reconhecimento, porque ela estava fazendo aquilo que era dito para ela fazer, enquanto a sua irmã estava aí mudando o mundo, revolucionando o mundo. O seu serviço de Marta tornou-se pesado demais quando ela começou a se comparar. O que era feito por amor perdeu o encanto, virou amargura nessa hora. Agora, o versículo começa dizendo que ela estava ocupada demais, com muitos serviços. Começa a pensar, meu irmão e minha irmã, será que você está ocupado demais? Será que você está agitado demais com muita coisa? Eu vou confidenciar aos irmãos. Uma hora que o cara fala no púlpito não é mais confidência, né? Então esqueça isso. Eu vou dizer aos irmãos um negócio que eu tenho feito ultimamente por aí. Se eu já fiz com você, saiba que foi com esse propósito que eu vou dizer agora. O povo tem mania de achar que eu sou ocupado demais. E o povo tem mania de chegar, virou um valor, ocupado hoje virou um valor. O camarada que é desocupado, o povo olha para ele meio de lado assim. O povo que é ocupado demais ganhou um valor. Aí o povo chega para mim, meio que querendo me elogiar, ou querendo quicar a bola para eu já chegar chutando na área. O povo chega para mim e fala: e aí, Ivanzinho, tudo bom? Ocupado demais? Eu digo: não, estou tranquilo. Veja, o povo já chega dizendo isso porque acha que isso é um grande elogio. Aí o povo fala assim: alguém, né? Eu estou aqui perto, eu acabo assim, mas aquele cara é advogado, é pai de 3 filhos, aquele cara é pastor, aquele cara está não sei onde, e vão dizer muito ocupado. Rapaz, não, eu tenho tempo, viu? Se você quiser, pode me chamar. Eu tenho tempo. Essa semana uma pessoa aqui da igreja chegou: pastor, eu queria tanto conversar com o senhor, mas eu sei que o senhor não tem tempo. Eu disse: o senhor sabe errado, eu tenho tempo.
Aí ela ficou olhando para a minha cara assim, e eu faço isso querendo de propósito, porque tempo é prioridade. Tempo você escolhe aquilo que você vai dar, e não tem nada que me irrite mais profundamente, confessando aqui aos irmãos meu pecado, é quando alguém diz que eu sou ocupado demais. Irmãos, eu não sou ocupado demais. Não me chame de Marta, por favor. Eu sou hiperativo, eu gosto de fazer coisas, eu sou ativo, mas não sou ocupado demais. Para as coisas importantes, eu encontro tempo. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. E é assim que o versículo 40 termina e a nossa reflexão começa. Será que você está ocupado demais? Será que você encontra tempo para as coisas importantes, para aquilo que deve ser prioridade na sua vida, para aquilo que deve ser foco da sua vida? E aí chega o 41. O 41 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, quando o cara prepara uma pregação dessa, aí o cara prepara, o cara anota, e aí, 4 da tarde, 4h20 mais ou menos, o camarada vai ler de novo o que preparou para ver se está tudo certo. E vem no carro pensando no que vai dizer, né? E quando eu vim no carro pensando o que é que eu ia dizer, eu sou tão pecador, eu sou tão diferente de Jesus, que se esse texto fosse eu falando e não fosse Jesus, eu não ia dizer assim. Eu fiz questão de ler agora com a maior tranquilidade do mundo: Marta, Marta. Você viu? Eu botei um sorriso no rosto, meus dentes apareceram. Porque se fosse eu ia dizer Marta, Marta, eu já ia trincar os dentes, eu puxei a minha mãe, talvez eu fosse até fazer um bico assim: Marta, está querendo dar ordem a mim. Mas ainda bem que Jesus é Jesus e eu não sou Jesus. Ainda bem para vocês e para mim. Eu não gosto nem de pensar. Eu fiquei pensando nesse negócio de Marta, Marta 2 vezes, porque assim, quando eu era pequeno e minha mãe nunca disse Ivan, Ivan, porque nunca precisou. Um Ivan resolvia. Agora, quando ela estava com raiva, ela dizia assim, Ivan Rocha, aí eu já sabia que eu ia sofrer alguma coisa. E se fosse Ivan Barreto de Lima Rocha, aí eu não vinha, eu corria, dava um jeito. Porque, agora tu imagina Jesus dizendo Marta, Marta. Mas Jesus é diferente de mim e da minha mãe. Jesus era um camarada absolutamente amoroso, e quando eu vejo ele falando Marta, Marta, não tinha nenhum aperreio no coração de Jesus. Ele falou Marta, Marta, como ele também falou Saulo, Saulo, por que me persegue? Ô bobinho, bobinho. Eu fico pensando em Jesus assim, é muito melhor pensar em Jesus assim, né? Ou quando, como Jesus repete as palavras, Jesus dizendo assim, em verdade vos digo. A impressão que eu tenho quando ele diz Marta, Marta, é para dizer o seguinte: eu vou falar um negócio agora fundamental, eu vou falar um negócio importante, eu quero chamar a sua atenção, portanto eu estou dizendo Marta, Marta. Totalmente diferente, graças a Deus. E ele não reclamou da atividade dela. Ele não reclamou dos muitos serviços. É Lucas quem registra que ela estava ocupada com muitos serviços, mas Jesus, quando falou com ela, não falou disso. Ele não reclamou disso. O que é que ele reclamou? O que é que Jesus apontou quando ele disse algo fundamental, logo depois do Marta, Marta? Ele reclamou da inquietação e da preocupação. Ele podia ter dito, Marta, Marta, está fazendo muitas coisas, podia parar de fazer algumas coisas. Não, ele não disse isso, não. Ele disse, o texto, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus fala da inquietação e da preocupação de Marta. Eu gosto de uma tradução, não sei qual é a Bíblia que você tem, qual é a tradução. Eu gosto de uma tradução que pega essa palavra inquieta e traduz, eu acho que é a melhor tradução, segundo os comentaristas que eu pesquisei, que usa a palavra distraída. Marta, Marta, andas muito distraída e preocupada. Será que é só Marta que está distraída e preocupada? Ou você que veio nesse culto da tarde anda muito distraído e preocupado? Muita ocupação pode ser ruim, claro, mas esse não é o ponto dessa passagem. Uma atitude de contemplação e de oração tranquila como Maria é muito bom, mas esse também não é o ponto dessa mensagem. Os pontos desse tempo, desse período, dessa escritura que a gente está usando hoje, é em relação a Marta, a sua preocupação, a sua inquietação, a sua agitação, a sua distração, a sua comparação com Marta. Os pontos em relação a Maria são o seu foco, a sua oportunidade, a sua comunhão e a sua coragem de fazer diferente. É isso que a gente precisa acolher no nosso coração. Marta, Marta,
vou falar algo extraordinário para você. Aí vem o 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isto era a frase fundamental que Jesus estava ensinando para Marta. Uma coisa só é necessária. Que coisa é essa? A nossa decisão de estar aos pés de Jesus. A nossa decisão de sermos discípulos de Jesus. A nossa decisão de sermos seguidores de Jesus. Isto é o mais importante. Você saiu de casa nesse domingo à tarde para ouvir o Senhor falar com você. Minha voz não parece com a dele, mas fecha o olho. Tenta imaginar o Senhor falando com você. Yuri, uma coisa só é necessária. André, uma coisa só é necessária. Daniela, uma coisa só é necessária. É isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para vocês. Amém? Eu sou advogado, e advogado tem um negócio de mania com palavra. Eu tenho mania de palavra. E para o direito civil, não vou dar aula não, nem tenho competência para isso. Mas o direito civil, ele divide bem direitinho o que é uma coisa útil e uma coisa necessária. Elas são tratadas de maneira diferente pelo direito. Uma coisa útil e uma coisa necessária. Então, hospitalidade que Marta estava fazendo, serviço, ação, trabalho, ministério da igreja, são todas coisas úteis, todas coisas boas, coisas importantes. O seu sustento, os seus relacionamentos pessoais e românticos, a sua saúde, são todas coisas boas, coisas úteis, coisas importantes. Mas necessárias, só uma coisa. Prioritárias, uma coisa. E o que é? Aos pés do Salvador. Meu irmão e minha irmã que veio ao culto da tarde, uma coisa só é necessária. Você há de pensar que tem muitas necessidades, de coisas úteis e boas, mas necessária, prioritária, aos pés do Salvador. Esse é o foco. Você não pode perder a oportunidade. Não pode estar tão distraído ou cansado ao ponto de perder a oportunidade que Deus dá de você estar sentado aos seus pés para ser o seu discípulo. Maria não perdeu. Davi, no Salmo 27, que é um dos salmos que eu mais gosto, declara assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só pede, ele pede e vai atrás. Ficar na presença de Deus, ter comunhão com Deus. Vou contar uma história aqui. História real. Uma moça ia trabalhar no cursilho e a outra estava se preparando para uma balada, para uma festa. E hoje a maioria das pessoas se expõe muito, né, no Instagram, nas redes sociais. E vou para um show sexta que vem, já postei hoje. Falta 5 dias para tal festa, para tal balada. E o povo também que vai trabalhar nos eventos da igreja, falta 5 dias para tal culto, para tal negócio. O povo quase que sabe a agenda de todo mundo, né? E a irmã que ia para o cursilho veio falar comigo. Mas ela veio falar comigo braba. Ela veio falar comigo realmente trincando os dentes. E disse assim: mas pastor, está vendo? Fulana foi convidada para trabalhar no cursilho, mas não vai. E eu já sei que ela vai para tal festa, aí depois chega aqui chorando, aí depois chega aqui reclamando, aí depois fica assim: pastor, me ajude, pastor. Veja, quem estava com raiva não era eu não, era ela. Ela estava com raiva porque a moça ia falar comigo, mas ela ficou indignadíssima porque a moça que foi convidada para trabalhar no cursilho não ia, porque ia para uma balada. E a vontade que eu tive na hora, quando eu vi essa raiva no coração dela, a vontade, porque eu tenho vontade pecaminosa, viu, meus irmãos? A vontade que eu tive na hora era de dizer para ela assim: ô, minha irmã, e você não vai por quê? Está com vontade de ir? Larga o cursilho e vai para a festa. A vontade que eu tive de dizer assim: está com inveja dela? Eu arrumo outra pessoa para trabalhar na sua equipe, faça embora para a festa. Mas eu não disse isso porque um pastor não pode dizer isso, né? Mas confesso que foi a minha vontade imediatamente de dizer. Porque eu sabia que isso era uma comparação, era um ressentimento, era uma inveja, não sei o que era, muito grande.
E eu quero que você note a semelhança da história que eu acabei de contar, que é verídica, com a história de Marta e Maria. Porque reinava esse julgamento? Porque reinava essa forma de pensar em relação a outra? Pensa um pouquinho nessa frase que eu vou dizer agora. Uma coisa é necessária, não é isso? Uma coisa é prioritária, não é isso que o texto está ensinando? Jesus diz, Marta, Marta, uma coisa é necessária. Meu irmão, se é uma coisa necessária, é necessária para mim. Esqueça o outro. Uma coisa necessária, eu peço ao Senhor e eu buscarei. O outro, deixa ele. Porque quando eu começo a me comparar com o outro, é porque eu estou querendo algum tipo de reconhecimento, eu fico amargo, igual a Marta, eu não consigo compreender como é que uma pessoa, ao invés de buscar o Senhor, de ter comunhão com Ele, sentar aos pés dele, está mais preocupado com a vida do outro. Se fosse uma preocupação amorosa, cheia de intercessão, mas uma preocupação com raiva no coração. Não é isso que Deus quer para a gente. Eu trago essa ilustração porque eu tenho absoluta segurança de que o que Jesus quis com esses textos, o que Lucas quis quando registrou esse texto, era justamente acabar com a religiosidade farisaica daqueles mestres da lei. Lembre, ele contou a história do bom samaritano justamente para aqueles mestres da lei que achavam que sabiam tudo, mas eram incapazes de amar na prática. Jesus estava dizendo para aqueles camaradas: eu quero transformar as Martas em Marias, eu quero transformar doutores da lei em bons samaritanos, eu quero transformar gente que julga em gente que ama. Eu quero transformar a gente que ouve em gente que obedece. Eu quero transformar a gente que assiste em gente que vive. Eu quero transformar a gente que vê em gente que experimenta. Uma coisa só é necessária: faz o teu, que é ter tua comunhão com Deus. Faz o teu. Duas pessoas têm câncer. Uma se torna amarga, a outra é sinal de esperança. Duas pessoas estão lisas na pedra batendo. Uma se consome de inveja e descontentamento, a outra é gratidão e serviço. Duas pessoas viram chefe no trabalho. Uma usa o poder para autoengrandecimento e a outra usa o poder para ajudar quem está do seu lado. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Uma tem comunhão com Deus aos pés do Salvador e a outra vive agitada, preocupada ou em comparação constante com o outro. Essa é que é a grande diferença. Não se distraiam, não se agitem nem com câncer, nem com doença nenhuma, nem com o que você há de comer ou de vestir amanhã. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Quando a gente sente esse amor de Deus, e o louvor hoje estava tão bom, tão bom, tão bom. No momento de louvor eu estava ali sentindo o amor de Deus. E quando a gente sente o amor de Deus fluir, um ambiente de adoração como a gente estava aqui mais cedo, a gente entende que quando a gente está vivendo o que viveu agora, nada mais importa. O que está da porta para fora da igreja não importa. Uma coisa só é necessária: termos o foco e a concentração no Senhor que está aqui. Peça uma coisa ao Senhor e a busque. Queira ficar em comunhão com Ele todos os dias da tua vida. Amém e amém. Curve sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nessa tarde, nós nos achegamos a Ti tão diferentes. Alguns alegres, outros tristes. Alguns agitados e ocupados, outros tranquilos. Mas nós queremos ser um só nessa oração. A Tua igreja é uma só voz, pedindo ao Teu Espírito Santo que nos ajude a ter foco. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos distraídos. Nos ajuda, Senhor, a não andarmos ocupados demais e agitados. É um milagre que Te pedimos, para que o Senhor faça com que o Teu corpo, que se reúne nesta catedral, consiga aproveitar a oportunidade que temos agora para focar no Senhor. Aos Teus pés aprender,
aos teus pés adorar. E que essa experiência de culto, que essa experiência de adoração produza no nosso coração vida, e vida abundante, porque o melhor lugar do mundo é aos teus pés, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, amém e amém. Deus abençoe.